Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Postos, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Novo escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello. Novo endereço. Agora na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta, para cima do Sesc. E o telefone é o mesmo. É o 3721-7552. E para quem vai casar, quiser aí abrilhantar a festa, pode fazer contato com a doutora Luciana Mello, tecladista e cantora, pelo 99967-6276, 99967-6276. E o nosso número de contato, programa Direitos e Deveres com os nossos telespectadores, é o 98451-3033, 98451-3033. Você faz contato conosco, deixa uma mensagem, uma opinião, uma dica aí de alguma matéria a ser comentada. Estamos à disposição. Muito obrigado. Quando nós aqui nos referimos às leis, artigos das leis, projetos de leis que estão tramitando pelo Senado, pela Câmara Federal e que vão virar lei, né, que vão aí ordenar o convívio, né, em sociedade, que é o objetivo da lei, né, é um ordenamento jurídico. E nós, quando vamos comentar algum assunto aqui, é bom a gente pegar alguma coisa para exemplificar, para servir de capa, para a gente entrar num artigo, na lei, do que for necessário. Estou dizendo isso, hoje nós vamos falar aqui sobre o vilipêndio a cadáver, violação de sepultura. Nós tivemos agora, nos próximos dias passados, um caso muito inusitado e triste ao mesmo tempo, ocorrido lá no cemitério municipal de Pouso Alegre, cidade vizinha. Foi aberto um túmulo e retirado um cadáver que lá estava sepultado, de um senhor, um militar, que foi sepultado no ano de 2020, há somente 2 anos atrás. Foi levado. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Logicamente, a Polícia Civil está investigando. Essa notícia correu o Brasil inteiro, porque é comum tipo de vandalismo dentro de cemitérios. Infelizmente, né, é uma falta de respeito com com o sentimento, né, com a memória dos mortos e o sentimento das famílias, dos familiares, dos amigos, que ficam ofendidos ao saberem que alguma coisa aconteceu naquele túmulo. Furto, qualquer coisa que coloque no túmulo para ornamentar, que tenha valor, é colocar de tarde e no outro dia já não tem mais, é furtado. E outros gostam de promover aí danos, quebradeira. Então tem de todo tipo, infelizmente. Isso é crime. É crime de dano, é crime de violação de sepultura, de vilipêndio a cadáver. E nesse caso aí, os autores desse delito abriram o túmulo e retiraram todos os restos mortais, né? Ainda não se sabe se ainda era um cadáver ou se já estava esqueletizado. E como é que a gente vai distinguir uma coisa da outra? A lei chama de cadáver aquele que ele está em decomposição, mas ainda mantém as características de um corpo, está em decomposição. Após isso, aí somente deixa de ser cadáver, passa a ser somente restos mortais. Esta esqueletização ocorre geralmente após 2 anos, dependendo da forma como foi sepultado.
Se foi direto na terra, é mais rápido. Quando é em sepultura, com ladeada, coberta e o fundo todo de concreto, placas, e demora mais tempo. Então eu estou dizendo isso porque a lei, ela distingue uma coisa. Subtrair aí um cadáver é o crime que é caracterizado no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Esse furto, uns entendem que furtar o cadáver é furto, e outros juristas, julgadores, entendem que não é furto, porque aquilo ali não é uma coisa que possa servir de lucro para alguém, essa subtração de cadáver. A gente não... isso é discutível, né? Então, só é caracterizado o furto de cadáver mesmo, o crime furto, se ele for furtado, por exemplo, numa faculdade de medicina, onde ali existem cadáveres que estão ali para serem usados na aula de anatomia. Mas no caso do cemitério, o cadáver, ou esse furto propriamente dito, do artigo, está capitulado no artigo 211 do Código Penal, consiste, então, em mais coisas do que propriamente o furto. Ou seja, destruir, subtrair, ocultar cadáver ou parte dele. Nota-se que para que seja considerado cadáver, como eu acabei de dizer, não basta ao corpo humano estar sem vida, sendo imprescindível que mantenha os traços mínimos identificadores da aparência humana, ou seja, que não tenha sido atingido pela decomposição cadavérica completa. Assim, não são objetos do crime 211 o esqueleto, as cinzas, as múmias. Então, aqui fala do esqueleto. Então, voltando ao caso de Pouso Alegre, então vamos separar alguma coisa. Se o que foi retirado de dentro daquela sepultura ainda não está esqueletizado, é um cadáver. Por mais adiantado estado de decomposição que seja, é um cadáver. Acontece aí o crime descrito no artigo 211 do Código Penal Brasileiro, que é o furto, que seria o furto deste cadáver. Se ele está esqueletizado, não configura. Aí vai para o artigo 212. Porque no 211, a pena é maior. E no 212, que é o vilipendiar, que significa ultrajar, tratar de forma hostil, é hostilizar o morto, suas cinzas, como forma de desrespeitar a pessoa falecida. Então a lei busca aí a proteção da dignidade da pessoa, mesmo após a morte, assim com respeito às pessoas próximas que restaram vivas. É respeito aos sentimentos, aos mortos. E a vítima não é só a família, os familiares próximos, mais distantes, ou a própria amigos, não, a própria coletividade também, além de atingir familiares e amigos do morto. Esse vilipendiar, então, significa qualquer ato praticado naquela sepultura, em detrimento, atingindo aquele cadáver que lá se encontra. Ele propriamente dito, ou o local onde ele se encontra, que seria o túmulo, a sepultura. Agora, vamos deixar aqui, então, essa divisão. Poderá ser o artigo 211, poderá ser o artigo 212. Mas uma coisa
é indiscutível que, sendo 211, sendo 212 comentado aqui esses dois artigos, é crime. Aconteceu um crime. A pessoa que assim o praticou deverá ser identificada e punida na forma da lei. E esperamos que no caso concreto que eu citei aqui lá de Pouso Alegre, que seja feito isso o mais rápido possível, para que seja servir de exemplo a outras pessoas para que não procedam desta forma. Então é um ato muito covarde, invadir aí um cemitério, um campo santo, considerado por muitos, para, na calada da noite e da madrugada, abrir uma sepultura, retirar lá de dentro um esqueleto, uma ossada, seja lá o que for, ou ainda o próprio cadáver em decomposição, e sair pelos fundos, e a gente não sabe para qual foi o motivo, qual será o motivo. Aí fica aí a curiosidade em ver esse caso solucionado, para a gente ver o que motivou o cidadão a fazer isso. Ele foi àquele túmulo, escolheu aleatoriamente, eu vou abrir esse túmulo aqui e vou levar o que tiver dentro dele. Ou ele já foi endereçado no túmulo do senhor fulano de tal, né, com a intenção já de fazer isso no túmulo próprio do senhor fulano de tal. Então ele pode entrar e o que tiver, que der na cabeça na hora, vai esse aqui está mais fácil. Porque muitas sepulturas que são cobertas por placas são mais fáceis de serem retiradas. Então fica aí um mistério até agora ainda não solucionado, mas de qualquer forma, além de ser um ato repugnante, asqueroso, ele tem aí uma punição, como eu disse, nos artigos 211 e 212, dependendo do Código Penal brasileiro, que dependendo de como as coisas aconteceram. Então, em princípio, a gente começa assim, pode ser isso ou pode ser aquilo. Depois, com o desenrolar do inquérito, do processo, o Ministério Público vai oferecer a denúncia ao juiz, o juiz poderá acatar e dar início a um processo em desfavor do autor deste ato. Aí sim vai ser separado o joio do trigo e vamos dizer qual foi o artigo correto que ele infringiu ao praticar ato dessa natureza. Então esse foi o chamado aí o vilipêndio a cadáver, profanação de sepultura. Saindo do campo penal, que analisa a conduta criminosa de quem fez isso, entrando na área civil, poderá os familiares, a pessoa da família que zela por aquela sepultura, entrar com uma ação contra a prefeitura, se o cemitério for de administração, administrado pela prefeitura. Tem cemitérios particulares, né, administrados por empresas. Mas no caso do exemplo que nós estamos citando aqui de Pouso Alegre, é a prefeitura. Poderá entrar com uma ação de danos morais e materiais, que quebraram lá. E tem que gastar dinheiro para consertar. E a moral foi afetada da família. A família está envergonhada, triste, revoltada. Então cabe aí uma ação ser julgada procedente, se o juiz entender que isso procede, poderá condenar a prefeitura a ressarcir a pessoa, a família, o representante da família, em um determinado valor aí, em reais. Outro caso interessante, a polícia militar é costumeira em fazer blitz, ou blitzen, como pode ser dito também. Isso é uma função da polícia militar, ela está correta em assim proceder, porque é uma função que lhe é concedida pela própria Constituição Federal.
que é o policiamento ostensivo, preventivo, fardado. E quando ela procede nas blitz, ou blitzen, muitas vezes a polícia é hostilizada. Cidadãos passam a ver aquilo de forma negativa e passam a criticar a ação da polícia militar. Essa atitude não é correta aos olhos da lei, porque, como eu acabei de dizer, a Polícia Militar está agindo conforme a lei. Está lá na Constituição Federal essa atribuição das polícias militares, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal. É o policiamento ostensivo preventivo também de trânsito que a Polícia Militar faz. Aí sempre aparecem aí os críticos dizendo: mas vai perturbar os motoristas, segurar o trânsito, a pessoa está com pressa, aí entra, tem que esperar, aí é abordado, mostra isso, mostra aquilo, desce do carro, abre a porta-mala. E tem tanto bandido solto por aí, por que não vai prender bandido? Essa frase está completamente errada. Também, porque dentro do veículo abordado, parado para ser fiscalizado, poderá ter um bandido ali dentro, ou mais. Ou armas ilegais, ou drogas, ou animais silvestres em cativeiro. Então, quanta coisa errada pode estar dentro de um veículo que seja crime. E o próprio condutor ou alguém que está dentro do carro também ser um criminoso. Ali, então, vai ser feita uma prisão, se o indivíduo tiver um mandado de prisão preventiva, ou mandado de prisão por sentença condenatória, ou vai ser verificado, achando alguma coisa errada, a pessoa vai ser presa em flagrante por transportar ali uma arma ilegal, uma droga, pássaro silvestre, da fauna silvestre. Quanto crime a polícia está visualizando numa abordagem, uma abordagem que pode acontecer. Ninguém tem estrela na testa. Ninguém vem escrito na testa: sou bandido ou não sou bandido. E um fato acontecido que também gerou muitas notícias e ganhou aí fronteiras afora, uma blitz realizada em que uma determinada pessoa, sabendo que a polícia estava naquele local fazendo uma blitz, entrou dentro do WhatsApp e passou a noticiar para todos que na rua tal, em tal lugar, estava tendo uma blitz. A Polícia Militar, sabedora disso, tomou conhecimento, conseguiu localizar esta pessoa e prendeu em flagrante, argumentando, se não estou confundindo, o artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que é atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de utilidade pública, que pode ser concessionária de água, de luz, ou qualquer outro de utilidade pública. Por exemplo, atentar contra distribuição de água, distribuição de luz, esses atentados. E também qualquer um que seja de utilidade pública. Entende-se por aí, por analogia, em Bonaparte, né? E por analogia, que está incluído esta utilidade pública, o serviço feito pela Polícia Militar, que ao detectar que uma determinada pessoa estava difundindo nas redes sociais que em determinado local havia uma blitz, fez com que as pessoas começaram a tomar outro trajeto e não passar naquele local. Então diminuiu sensivelmente o tráfego, o trânsito naquele local, foi o que despertou a curiosidade dos policiais que alguma coisa estava acontecendo.
Então, quem assim procedeu, entenderam eles, artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que é aí atentar contra a segurança ou funcionamento, aí seria o correto, funcionamento de um serviço de utilidade pública. Isso gerou uma polêmica danada, aí vem uns fala que a Polícia Militar não podia ter feito isso, porque era um abuso de autoridade, e foi um zum danado a respeito disso aí. Isso, por um lado, é bom que a gente passe, então, a ilustrar os nossos comentários aqui. O bom que eu digo é no sentido de propagar, todo mundo ficar sabendo, e a curiosidade vir à tona. Mas tá certo, tá errado, é assim mesmo? No meu simples entendimento, a Polícia Militar está corretíssima. Porém, já outras entrevistas que foram dadas aí em várias redes de televisão, os advogados, juristas disseram que abuso de autoridade, que isso aí não pode, e etc., todos contrários à atitude da Polícia Militar. Então, isso tudo vai ser verificado agora com o desenrolar do inquérito policial e posterior envio ao Ministério Público para ver o que o senhor promotor de justiça vai entender. Se ele está de acordo com isso, não está, se de fato houve mesmo esse crime do artigo 265 do Código Penal, ou se não houve. E caso ele entendendo que sim, vai então passar ao judiciário, ao juiz, que poderá então determinar aí a abertura do processo e no final a gente vê o que vai acontecer. É também uma matéria discutível. Isso em direito é muito comum. Já que a gente volta. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok, estamos de volta. Agora, indo para outro aspecto jurídico, né, agora na área civil, a Câmara Federal aprovou um projeto sobre a mudança de destinação de imóvel em condomínio. Então tem um prédio, um condomínio, pode ser aí um edifício, um condomínio vertical ou então um horizontal, condomínio. A maioria ainda são edifícios de apartamento. Segundo a lei, para se mudar a destinação desse imóvel, precisa a aprovação da Assembleia dos Condôminos 100%. Então você pega aí um edifício com 60 apartamentos, 60 condôminos, vamos assim dizer, levando-se que cada um ali é proprietário de um. Então, para se mudar a destinação do prédio, por exemplo, consta lá que o prédio é exclusivamente residencial. De repente acharam que aquela área lá, uma determinada área do prédio, ela pode ser aproveitada para abrir um comércio ali. O condomínio aluga para um comércio, reverte para a manutenção do condomínio, uma área que não está sendo mais utilizada, resolve desativar lá tem uma área de lazer, um pedaço da garagem, ou seja, qualquer coisa. Ou então, não, vamos deixar de ser estritamente residencial, podemos também abrir aqui para a parte comercial, escritórios, consultórios, fazer misto. E isto, para que acontecesse, deveria ter aprovação de 100% dos condôminos, por unanimidade. Agora, a Câmara aprovou que esse tipo de decisão do condomínio poderá ser feita com aprovação de 2/3. Então, como eu disse aqui no caso do exemplo que eu citei, de 60 condôminos, 40 aprovando, poderá então haver esta mudança da destinação de imóvel em condomínio. Isso aí, na atual conjuntura,
tem seus lados positivos e negativos, mas cita-se, por exemplo, uma pessoa trabalha e ele pode comprar ou alugar um outro imóvel vizinho ao seu apartamento e ali instalar o seu escritório, imobiliária, advocacia, ou o seu consultório, médico, dentista, psicólogo. Fica reunir ali o útil ao agradável. A pessoa não precisa nem sair de casa para trabalhar. Então isso já está acontecendo em muitos lugares do Brasil, principalmente nas capitais, e até por motivo de segurança e de economia. É aí que a pessoa vai deixar de ter que se deslocar do seu prédio para ir a um outro lugar, transitando, trânsito, congestionamento, assalto, para chegar no seu local de trabalho, no seu consultório, no seu escritório, sendo que lá agora, no seu prédio de apartamento, poderá fazer ali num outro apartamento que passará então a ser comercial também. É uma das inovações que a Câmara Federal aprovou esta semana próxima passada, que eu entendo no meu simples modo de pensar aqui sobre esse assunto, que vai ser de grande importância. Depende da vontade dos condôminos. Como eu disse, se aprovar, está feito. Se não aprovar, então tem que respeitar esse número de 2/3 desta Assembleia dos condôminos. E isso vai dar aí uma motivação a mais. E os novos empresas que constroem edifícios, hoje já estão construindo prédios em que a pessoa reside e também trabalha, ou constrói dois edifícios próximos, um bloco para residência, um bloco para comércio, onde a pessoa só sai de um bloco e entra no outro, e vai lá no seu escritório, no seu consultório. E já está isso. Aí, como já é feito assim, então a destinação já é desde a planta para isso. Agora, aqueles que não são e querem se transformar, entra nesse caso aqui que eu estou dizendo, da lei que autoriza, desde que já autorizava, mas tinha que ser todo mundo, todos os condôminos. Agora não, 2/3. É importante isso aí, eu acho uma boa ideia. Viu? Uma coisa interessante que pouca gente já ouviu falar é um contrato chamado contrato de namoro. Isso não é descrito no Código Civil, mas ele existe, porque aí fica a questão, mas se não está no Código Civil, um contrato de namoro, ele tem validade jurídica? Tem. Se as partes externaram ali a sua vontade, em comum acordo, e registraram em cartório aquele comum acordo, passará a ter validade jurídica. Mas contrato de namoro é uma coisa tão simples, começa, pode acabar rapidamente, não tem uma certa estabilidade. Mas o que a pessoa pode utilizar isso aí para uma garantia, vamos assim dizer, de um futuro de sabor aí por alguém alegar aí uma união estável? Porque nós temos acompanhados em vários tribunais pessoas, casais que estão namorando e, de repente, uma das partes resolve encerrar o namoro. A outra parte entra com uma ação pedindo os danos morais, ou às vezes materiais também, alegando que estava em situação diferente do namoro. Já era uma união estável, praticamente um casamento. E isso aí tem gerado vários problemas pelos tribunais, e em alguns casos a pessoa ganha, em outros casos a pessoa perde. Não era união estável, a gente só era namorado.
Aí a pessoa vai que prova, não, mas era namorado, mas tinha isso, aquilo, mais aquilo. Então não era um simples namoro, havia ali uma vontade mesmo de mais forte, de permanecer juntos, às vezes morando juntos, esporadicamente, finais de semana, ou não, ou sim. Isso tudo gera confusão. Uma cautela que apareceu, que poderá dar uma garantia para um dos lados, é esse contrato de namoro, onde se diz que é estritamente namoro, até que, caso havendo vontade das partes, se transforme numa união estável ou se transforme num casamento, com o devido registro de casamento. Então, se lá em determinado momento o casal se separar, nenhuma das partes vai poder alegar que aquele namoro não era namoro, era uma união estável. Já gera muitos direitos, e deveres também, mas muitos direitos. Aí a pessoa vai querer isso, mais aquilo, outro. Com esse contrato de namoro, segura para uma parte ou para as duas esse problema que poderá vir futuramente. Namoro é namoro, união estável é união estável. Porque na realidade hoje está bem misturado e tem alguns tribunais aí, juízes que estão entendendo facilmente com um namoro mais próximo, a facilidade da modernidade, do casal frequentar a casa do outro, de lá permanecer um dia, 2 dias, um final de semana, e dormir lá, e passarem dias debaixo do mesmo teto, que aquilo não é mais namoro, aquilo é união estável. Então está gerando todo tipo de polêmica. Mesmo esse contrato de namoro não ser visualizado pelo Código Civil, ele tem validade jurídica sim, e é uma garantia que a pessoa pode utilizar. Muito obrigado pela atenção, semana que vem a gente volta. Um grande abraço, fiquem com Deus.